Sente aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Em tudo hei de clamar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando enfim voltar o meu Rei Jesus, com Ele lá no céu eu irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus e Pai, louvado seja o nosso grande Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado seja o Espírito Santo de Deus. Ele está perto de todos nós. Cabe a nós nos aproximar mais do Senhor em santificação, em santidade. Louvamos a Deus por este sábado, dia 13 de março de 2021, e na primeira parte da nossa congregação online, todas as nossas congregações neste final de semana serão assim, não serão presenciais, somente online, por causa da situação em que nós vivemos hoje, especialmente no Brasil, que se tornou o epicentro mundial da Covid-19. É uma marca que nós não gostaríamos jamais de nos lembrar. Mas tudo isso acontece para que nós nos voltemos mais para o Senhor, nos aproximemos mais do Senhor, oremos a Ele buscando a sua face, a sua glória, seu amor, sua presença. Ele está perto, Ele está próximo de cada um de nós. Vamos ser hoje nutridos pela palavra de Deus que Ele nos oferta, nos apresenta nesta ceia, nesta mesa farta que Ele prepara para nós na frente do inimigo. A palavra de Deus é o nosso alimento.
Vamos começar hoje alimentando-nos com o último capítulo do livro de Ruth. Ruth, capítulo 4. Encerrando hoje, então, o livro de Ruth. Enquanto lemos, a palavra de Deus estará agindo na sua vida. Ruth, capítulo de número 4. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que retornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra-a na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata-a. Se não, declara-mo para que eu o saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu. E tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. E lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Rão. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou Naasson.
Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. Aleluia. Encerramos aqui a leitura do livro de Ruth, no seu último capítulo. Aqui se estabelece então o casamento da moabita Ruth com Boaz, o resgatador que estava aí na fila, na parentela de Noemi em segundo lugar, e aquele que estava em primeiro lugar abriu mão para que Boaz então fosse o resgatador aí das terras de Noemi, herdadas do seu marido Elimeleque e dos seus filhos Quilion e Malom. Ruth foi mulher de Malom, que morreu também lá na terra de Moabe, onde morreu também seu irmão Quilion, e antes deles morreu também o pai deles, Elimeleque. E as duas viúvas, então, Noemi e sua nora Ruth voltaram da terra de Moabe. Noemi, então, age com sabedoria para que, aconselhando a sua nora Ruth, para que ela soubesse então aproximar-se com sabedoria de Boaz, e Boaz então a toma por sua mulher e tem um filho chamado Obed, entrando aí então na genealogia de Jesus Cristo, da qual Boaz já fazia parte. Esse texto cita explícita e ao mesmo tempo implicitamente 3 mulheres que não eram da linhagem de Abraão. Cita aqui nesse texto, por exemplo, a sogra de Judá, tá? Cita, por exemplo, aqui a sogra de Judá, que no versículo 12 é citada: seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Então, Pérez, que fazia parte então já da genealogia messiânica, da genealogia de Jesus Cristo, foi filho de Judá. Abraão gerou Isaque, de Isaque veio Jacó, cujo nome Deus mudou para Israel, que seria então, viria a ser então o nome dessa nação instituída na antiga aliança, a nação de Israel. E de Israel nasceram 12 homens, que seriam os 12 chefes, os 12 cabeças das 12 tribos de Israel. Em uma dessas tribos estava a linhagem messiânica, na tribo de Judá. E na história de Judá tem alguns elementos assim que a gente acha estranhos, no mínimo esquisitos, em que levam Judá a ter um filho da sua nora. Ele não sabia na época que era sua nora. Ele achava que era uma prostituta que ele achou na rua, mas era sua nora, que havia ficado viúva do seu filho, e os seus irmãos não quiseram dar descendência para ele, e por isso Deus também matou esses irmãos, filhos de Judá. E Judá então teve mais um filho com essa prostituta, que ele achava que era prostituta, mas não era, era sua própria nora Tamar. Tamar, que não era da linhagem de Abraão, Isaque e Jacó. Primeira mulher que não era aí da linhagem de Abraão, Isaque e Jacó, na genealogia de Jesus. De Tamar, ele teve então Pérez, né? Teve então Pérez, e aí então continuou a descendência, né? Daí então continuou a descendência de Jesus Cristo, a genealogia que levou até Jesus Cristo. Então no versículo 18, nós vemos então, estas são as gerações de Pérez.
Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Rão. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão foi o que se casou também com uma prostituta, e essa era prostituta mesmo, não estava como Tamar, disfarçada de prostituta. Essa era uma prostituta cananita da cidade de Jericó, mas que converteu-se ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e manifestou a sua fé escondendo os espias. Por isso Deus então a agregou ao seu povo, e ela se casou com Salmão. E com Salmão ela teve Boaz. Boaz, portanto, filho de um homem, Salmão, legítimo da tribo de Judá, que casou-se com uma cananita, que não era do sangue de Israel, a prostituta Raabe. E agora Boaz se casa com a terceira mulher, que também não era da linhagem de Abraão, era moabita, não era do povo de Israel, era do povo de Moabe, e formando assim essas três mulheres aí que entraram na genealogia de Cristo Jesus, tá? Na genealogia do Senhor Jesus. Depois nós temos o caso de Davi, o último nome a ser citado aqui no livro de Ruth é Davi, porque o filho que Boaz teve com Ruth chamou-se Obed. Obed foi o pai de Jessé, e Jessé foi o pai de Davi. Davi teve uma vida, quanto ao casamento, uma vida marcada pela poligamia. Ele teve algumas mulheres, não apenas uma mulher. E uma dessas mulheres foi a mulher com a qual ele havia cometido adultério, que era a mulher de Urias, soldado do seu exército. A mulher chamava-se Batseba, e essa história está em segundo livro de Samuel, capítulo de número 11. E de Batseba ele teve então depois Salomão, continuando então aí a genealogia de Cristo Jesus. Muitas pessoas fizeram parte dessa genealogia de Jesus, e não somente pessoas de Israel, mas pessoas também de outras nações, e essas pessoas de outras nações estavam representando todo o povo gentílico, todas as pessoas de outras nações aí na genealogia de Jesus Cristo. Todos pecadores, todos pecadores. É por isso que a Escritura diz que no livro do profeta Isaías, né, no capítulo 53, do livro do profeta Isaías, falando acerca de Jesus, porque Jesus é como, versículo 2, Isaías 53, versículo 2, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Vamos tirar desse versículo aqui a frase que Jesus veio surgindo de uma genealogia, de um ramo, de um rebento, de uma geração, de um renovo perante Deus, e como raiz de uma terra seca. Essa terra seca representa todos estes personagens que fizeram parte da linhagem histórica, da encarnação histórica de Cristo Jesus. Eram todos pecadores. Isso significa uma terra seca. Mas de uma terra seca, como raiz de uma terra seca, brotou um renovo. Jesus é esse renovo. Jesus é esse broto cheio de vida que gera a sua igreja.
a igreja do Deus vivo, a comunidade dos salvos. Aqui nós temos uma das grandes provas daquela lição de que Deus é poderoso para, de coisas terríveis, fazer coisas gloriosas. De uma humanidade pecadora, gerar um rebento santo, um renovo santo. Daí veio Jesus. Daí veio o nosso Salvador, Cristo Jesus. Gerado no meio dos homens. Jesus não apenas viveu entre os homens, mas ele tem uma árvore genealógica. Ele é descendente de uma das ramificações de todos os seres humanos, que não é uma ramificação diferente dos outros seres humanos que não fizeram parte da genealogia de Jesus, igual a todos eles no sentido espiritual do pecado. Todos vieram ao mundo em estado de pecado, mas mesmo assim o Senhor escolheu uma geração, uma raça de pessoas, uma linhagem de pessoas, todos pecadores, e do meio de pecadores ele está encarnando historicamente o homem mais santo que pisou nessa terra, o homem Jesus. Jesus na sua natureza humana. Jesus é um homem e ao mesmo tempo Deus. Jesus é uma única pessoa que passou a ter duas naturezas para poder nos salvar. Por isso nós declaramos como confissão de fé que nós cremos para a vida eterna. Nós cremos que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, vindo de uma linhagem humana, comparada aqui em Isaías 53:2 como terra seca, porque é uma linhagem humana como todas as demais linhagens humanas, pecadoras, formada de pecadores, mas ele foi feito semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Jesus é santo, por isso é o nosso Salvador e também é o nosso modelo de santidade. O que significa a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor? Significa corrermos atrás deste alvo, de ser semelhantes a Jesus, de ser imitadores de Jesus, de ter a mesma mente de Cristo, como Paulo diz em 1 Coríntios 2:16, o homem espiritual tem a mente de Cristo. Nós queremos pensar como Cristo, queremos falar como Cristo, queremos viver como Cristo, queremos agir como Cristo, e o grande milagre é que Ele mesmo vem viver em nós, para que já não nós vivamos, mas Ele viva em nós, e a nossa vida presente na carne, como Paulo disse em Gálatas 2:20, nós a vivamos pela fé no Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Este é Jesus. Jesus está presente em todos os livros do Antigo Testamento, em todas as histórias narradas no Antigo Testamento. Jesus está muito presente nessa pequena história de 4 capítulos aí no livro chamado Ruth. Jesus entrou na vida de Ruth porque ela foi escolhida por Deus para ser um dos instrumentos da encarnação histórica do Filho de Deus. Assim também o Senhor tem para cada um de nós um plano exclusivo. Deus tem um plano na sua vida.
submeta-se ao Senhor, humilhe-se diante da poderosa mão de Deus, aproxime-se da sarça ardente como Moisés fez, que significa aproximar-se da palavra de Deus, para nela meditar de dia e de noite, porque assim como Moisés ouviu a voz de Deus falando com ele do meio da sarça, aqui do meio da palavra, o Senhor falará contigo e passo a passo revelará na sua vida o plano exclusivo que Ele tem com você. Entregue-se ao Senhor. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por essa nossa congregação de hoje, encerrando a leitura e a meditação aqui, Senhor, temporária neste livro de Ruth. Nós te louvamos porque o Senhor nos ensina tantas coisas. Nós também, Senhor, fazemos parte dessa terra seca, porque viemos ao mundo em pecado, mas o Senhor nos visitou com chuvas de graça, pela obra da salvação, e o Senhor regou essa terra seca, e o Senhor saciou a nossa sede, o Senhor preencheu os nossos vazios, o Senhor preencheu as nossas carências, o Senhor curou as nossas feridas, o Senhor salvou as nossas almas. Obrigado, Pai, por nos haver libertado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do Teu amor, em quem agora temos a redenção, a remissão dos pecados. Obrigado, Senhor, porque pela fé em Ti nós agora temos dentro de nós um rio de água da vida jorrando para a vida eterna, porque Tu nos batizaste com o Teu Espírito Santo, e é pelo Teu Espírito Santo que somos movidos para que aconteça na nossa vida a realização do plano exclusivo que o Senhor tem para cada um de nós, Teus filhos e Tuas filhas. Realiza o Teu plano. Nós não temos planos, nós nos submetemos ao Teu plano. Realiza o Teu projeto com a nossa vida. Nós não fazemos projeto de vida, nós nos submetemos ao projeto que o Senhor tem para a nossa vida. Realiza todo o Teu propósito na nossa vida. Nós não fabricamos propósitos para as nossas vidas. Nós renunciamos todos os nossos propósitos pessoais para nos submeter ao propósito ou aos propósitos que Tu tens para a nossa vida. Cumpra em nós, Senhor, a Tua vontade. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Sentaste à direita
Aleluia! Jesus já está coroado no céu à destra do Pai, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e é de lá que Ele breve voltará. Na segunda parte da nossa congregação de hoje, nós vamos meditar no versículo 20 do Salmo de número 71. E nós vamos oferecer esta meditação e a oração que faremos logo mais por todos os membros da nossa congregação Cristo Vive, que celebra nesse fim de semana, segundo fim de semana do mês, a celebração da ceia, a ceia do Senhor. Como eu expliquei ontem no nosso seminário, volto a explicar hoje e amanhã também nas duas reuniões, nas duas congregações de amanhã, que estaremos transmitindo apenas online, a diferença entre a celebração da ceia e a ceia em si mesmo, o significado da ceia. O significado da ceia é a nutrição na palavra de Deus, que acontece em dois níveis: o nível particular, no qual cada um de nós tem, como filhos de Deus, a obrigação de se alimentar todos os dias na palavra, cumprindo Salmo 1:2, meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. É assim que nós ceamos todos os dias. Além dessa ceia particular diária, nós temos a ceia congregacional, que é todas as vezes que nós estamos aqui congregando, mesmo como hoje, assim, online, o Senhor está nos servindo a ceia que é o alimento da palavra de Deus. Estamos hoje já sendo aqui alimentados, nós estamos participando da ceia. O que nós não vamos fazer neste final de semana é a celebração com a mesa posta aqui, bonitinha. Vamos deixar para fazer isso quando pelo menos algumas pessoas já puderem estar presencialmente, e para não expor ninguém também, né, que vem aqui arrumar direitinho, a fatinha, né, para não expor ninguém a essa enfermidade terrível que está por aí. Nós respeitamos os decretos e concordamos que eventos como até igrejas têm sim que estar fechados. E não adianta ninguém aí com falta de sabedoria querer dizer assim, mas fechar a igreja agora que o povo mais precisa de orar. Quem precisa orar faz o que Jesus mandou fazer. Mateus capítulo 6, versículo 6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto. É em oração que você deve aproveitar
tá? Este isolamento aí necessário agora em suas casas. O sistema de hospitais no Brasil está em colapso. Muitos lugares com todos os leitos de UTI e enfermarias ocupados. Então, não é tempo de brincar. É tempo de nós orarmos. E orarmos para que essas pessoas também sejam curadas. Orarmos para que as famílias que estão perdendo tantos entes queridos sejam consoladas. E orar para que venham as vacinas logo para imunizar as pessoas. Nós estamos assistindo que outros países estão vencendo a crise pelo número de vacinações. É a vacina, tá? E nós concordamos com esse movimento. Vacina, sim, tem que vacinar. Como diz a Escritura, a Bíblia Sagrada, no livro dos Salmos, não sejais como o cavalo ou como o burro, que só colocando rédea é que obedece. Seja inteligente. Filhos de Deus são inteligentes, agem com inteligência, agem com sabedoria, porque são filhos de um Deus sábio. E filhos de Deus sábio, neste momento, são todos a favor da vacinação em massa de todos os cidadãos. Vamos orar por isso em nome de Jesus. Então, a nossa ceia será congregacional, como sempre. Cada congregação é uma ceia, onde o Senhor nos serve e nos alimenta com a sua palavra. E vamos deixar para fazer a celebração da ceia, quando isso for viável, por causa dessa situação presente que estamos vivendo. E nós vamos orar também, agora, pela irmã Rosângela. Irmã Rosângela, que essa semana perdeu a sua filha. Ela teve um acidente, foi internada, mas não resistiu, faleceu. Uma semana de grande sofrimento para a irmã Rosângela, para o seu esposo, para os seus outros filhos, para o seu genro, o esposo da sua filha falecida, pelas suas netas. Vamos orar por eles para que o Senhor leve consolação ao coração de todos, especialmente da irmã Rosângela, e o Senhor console-os com todas as suas gloriosas consolações. Em nome de Cristo Jesus. Amém? Salmo 71, versículo 20, o título que nós damos é Abismos da Terra. O salmista orou assim: Tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. Repetindo: Tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. Essa terra tem muitos abismos, não apenas abismos físicos, grandes montanhas, vulcões, cadeias montanhosas, arquipélagos, e no meio disso florestas, e no meio disso abismos da terra. Mais do que abismos físicos, né? O maior abismo no qual a humanidade inteira caiu foi o abismo do pecado. Por isso nós temos que entender o texto no sentido espiritual. A parte A do versículo, o título é Angústias e Males. Tu que me tens feito ver muitas angústias e males. É bom repetir porque todos temos visto. Tu que me tens feito ver muitas angústias e males. Ano de 2020 inteiro, praticamente, e já agora o início desse ano, esses primeiros
3 meses deste ano, que especialmente para nós brasileiros têm sido piores meses do que todos os meses do ano de 2020. Como é justo orarmos nesta frase deste versículo: temos de fato visto muitas angústias e males. Angústias por causa de tantas mortes aí. Estamos chegando ao número no Brasil de praticamente 300 mil mortes, praticamente a população da cidade de Anápolis, de mortos. Muita gente, isso são tragédias. Mas pior do que a tragédia causada pelos vírus são os males que, mesmo em meio a uma situação pandêmica, os homens continuam cometendo. Os males da humanidade, cuja causa é o pecado da humanidade. Por isso que eu gostaria de colocar como referência esta parte A, angústias e males, o Salmo 11, versículo 3, onde Davi orou a Deus dizendo: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? A atmosfera desta súplica de Davi aqui no Salmo de número 11, ela denuncia um sentimento de impotência. Quando o próprio justo aqui, que é o homem de Deus, se refere ao homem de Deus, o justo aqui se refere a cada filho de Deus justificado pelo sangue de Jesus, pela fé em Cristo Jesus, pela fé evangélica, alcançados pela graça de Deus, e nos sentimos impotentes diante das angústias e males que vêm sobre essa humanidade, sabendo que a causa disso é que o pecado, e pelo pecado da humanidade, os fundamentos estão destruídos. Principalmente e em primeiro lugar, os fundamentos espirituais estão destruídos. Os fundamentos da fé legitimamente bíblica, legitimamente espiritual e evangélica, os fundamentos da fé estão destruídos. E como os fundamentos espirituais estão destruídos, como um efeito dominó, todos os demais fundamentos também são destruídos. Os fundamentos morais, os fundamentos familiares, até mesmo os fundamentos profissionais, todos os fundamentos do bem viver construídos na história da humanidade estão destruídos por causa da multiplicação da iniquidade no mundo, conforme o Senhor Jesus profetizou em Mateus capítulo 24, versículo 12, a multiplicação da iniquidade. Pela multiplicação da iniquidade, os fundamentos são destruídos. E Davi pergunta, diante desses fundamentos destruídos, o que poderá fazer o justo? Nós só podemos continuar fazendo, mesmo sem ver muitos resultados a olhos vistos, nós só podemos continuar fazendo o que o Senhor nos mandou fazer. Continuar orando em prol e em favor de todos os homens, por pecadores que sejam, e continuar anunciando a esses homens o evangelho da reconciliação, a palavra de Deus, temperando este anúncio com o nosso testemunho de vida, porque fomos feitos testemunhas de Cristo. É isso que o justo pode fazer diante de tantas angústias
e males que estamos vendo, que estamos assistindo aí no meio dessa humanidade, sabendo que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno, como o apóstolo João escreveu em 1 João 5,19. Na parte B do versículo 20 do Salmo 71, o título é Restauração. Me restaurarás ainda a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. Me restaurarás ainda a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. Todos os verdadeiros filhos de Deus já experimentaram uma profunda restauração em suas vidas, quando Deus mesmo operou em nós aquilo que Paulo escreveu em Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. A conversão foi um poderoso milagre de restauração da nossa vida. Mas nós ainda estamos aqui, mesmo vivendo uma restauração espiritual, ainda estamos aqui nesses abismos espirituais da terra, neste ambiente territorial adverso e inimigo, contrário a Deus, contrário à sua palavra. Deus ainda vai completar essa restauração, tirando-nos dos abismos da terra. E tem uma palavra muito importante sobre restauração que o apóstolo Pedro pregou naquela ocasião em que o coxo da porta formosa do templo em Jerusalém foi curado. Atos 3, 21. Falando acerca de Jesus, ele disse: ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Ao qual, referindo-se a Jesus, é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Tempos da restauração de todas as coisas. Quando isso vai chegar? Quando essas primeiras coisas passarem. Final do livro do Apocalipse fala que nós estamos vivendo apenas essas primeiras coisas. Às vezes pensamos, na contagem temporal, na contabilidade do tempo, que já se passaram tantos milênios sobre a face da terra, mas o Apocalipse, na palavra de Deus, resume todos esses milênios que já se passaram apenas como sendo as primeiras coisas. Essa primeira parte da história da humanidade sobre essa terra, a história da humanidade sobre essa terra de fundamentos destruídos, a história da humanidade pecadora que segue, como Paulo diz em Efésios 2:2, o curso desse mundo, do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essa realidade vai passar, e isso são só as primeiras coisas. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A verdadeira história dos filhos de Deus, na companhia eterna do Pai, começará quando essas primeiras coisas passarem e for estabelecido o estado eterno de todas as coisas. Nesse estado eterno de todas as coisas,
todos os condenados estarão juntamente com Satanás e os demônios para sempre aprisionados no lugar de eterna condenação, o lago de fogo e de enxofre. Enquanto isso, na glória eterna, na casa do Pai, os verdadeiros filhos e filhas de Deus, que foram espiritualmente restaurados na terra, participarão da verdadeira história da humanidade santa que Deus preparou para aquele tempo da eternidade. É lá que as próximas coisas, que as coisas eternas virão quando essas primeiras coisas tiverem passado, quando essas primeiras realidades caóticas tiverem encontrado o seu fim, porque Deus vai restaurar todas as coisas. E é assim que acontecerá essa restauração, com todos os eventos que estão ligados à consumação do século, o fim do mundo, o fim dessa história. Quando passar o universo inteiro e a terra, o céu e a terra, para que nós vivamos na presença do Pai, de Jesus e do Espírito Santo, conhecendo a Deus por toda a eternidade, porque como Jesus orou ao Pai, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Cristo Jesus a quem tu enviaste. É para lá que nós vamos. Aqui é uma realidade passageira, lá é uma realidade eterna. Aqui é uma realidade passageira para cada pessoa que vai viver aqui 70, 80, 100 anos. Isso não é nada em comparação com a eternidade. Ainda que essa história dure milênios de pessoas vivendo 70, 80, 100 anos, ninguém vive esses milênios todos. Para cada um é dada uma medida de anos para viver, tempo escrito no livro de Deus para cada um, para que cada um aqui cumpra o propósito da sua existência, que é buscar a Deus. Por isso o Senhor disse: e buscar-me-eis. O tempo que vivemos aqui é para isso, é para cumprir isso que o Senhor disse: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Busquemos o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por abrir as Escrituras na nossa presença, revelar a palavra aos nossos corações, nos dar a entender tempos e épocas que vivemos e que já passaram e aqueles que ainda virão. Te louvamos porque o Senhor não nos deixa perdidos no tempo e no espaço. O Senhor nos dá todo o norte, toda a orientação de vida que nós devemos aprender e viver em nossas vidas. Louvamos a Ti, Senhor, porque tem nos revelado palavra suficiente para que nós vivamos aqui nessa terra como filhos obedientes, porque, como está escrito, todos os que são guiados pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, são Teus filhos. Eu oro por cada irmão da nossa congregação, por cada irmã. Nós estamos neste fim de semana participando da ceia congregacional. Conduza todos a participar da sua ceia particular em suas casas, meditando na Tua palavra de dia e de noite. E que nessas nossas congregações aqui nós estejamos ceando juntos essa palavra que o Senhor tem nos dado, até que possamos voltar a celebrar com segurança a ceia como o Senhor instituiu, e que é uma representação
daquilo que devemos fazer todos os dias em caráter particular e daquilo que devemos fazer em caráter congregacional, como estamos fazendo hoje. Alimenta-nos, sacia-nos, preenche-nos, nutra-nos com a tua santa palavra. Nós oramos por todos os enfermos, ó Deus, de Covid e de outras enfermidades. Oramos especialmente por essa situação do Brasil, que se tornou o epicentro do mundo dessa doença. Oramos para que venham as vacinas. Oramos para que os enfermos sejam curados e para que as muitas famílias que estão chorando a perda dos seus entes queridos sejam consolados pelo teu Espírito Santo. E oramos, ó Deus, pela irmã Rosângela, pelo seu esposo, pelos seus filhos, seu genro, suas netas, toda a sua casa. Oramos que todos sejam consolados pela perda, Senhor, da filha da irmã Rosângela nessa semana. Derrama sobre todos, ó Deus, as tuas consolações. Tu és o Deus de toda consolação, que nos consola em meio a todas as nossas aflições. Consola, conforta, fortalece a irmã Rosângela e por meio dela fortaleça também os demais membros desta família. Oramos por eles, ó Deus, em nome de Jesus, em tua presença. Amém. Na tua presença, Senhor. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença. Em tua presença existe um lugar aconchegado ao teu coração. Em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Leva-me à tua presença, Senhor. Esconda-me na tua presença, Senhor. Onde os aplausos não podem me comprar, onde o orgulho não pode me alcançar. Esconda-me, Senhor. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti,
Teus aplausos não podem me comprar. Em Tua presença, Senhor, em Tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em Teus braços de amor. Em Tua presença, Senhor, em Tua presença, Senhor, vou me esconder, Tu és meu prazer. Em Tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Em Tua presença, Senhor, em Tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em Teus braços de amor. Em Tua presença, Senhor, em Tua presença, Senhor, vou me esconder, Tu és meu prazer. Em Tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Responde-me, Senhor. Estamos na presença do Senhor. Fora da presença do Senhor não há vida. Nele vivemos, nos movemos e existimos. É sempre bom pedir ao Espírito Santo que nos ensine a desfrutar da presença do Senhor. Na presença do nosso Deus, vamos então à última parte da nossa congregação de hoje. Amanhã às 10 horas teremos nova congregação e também às 18 horas. Na nossa congregação de hoje, nós vamos voltar ao livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, e o título dos versículos 25 e 26 é Trazendo Saulo. Barnabé, que foi enviado aos apóstolos de Jerusalém para pastorear a igreja em Antioquia da Síria, ao chegar lá, uma das coisas que fez foi buscar Saulo de Tarso, lá na cidade de Tarso, na Cilícia, para que viesse ajudá-lo. Esses dois versículos, 25 e 26, estão divididos assim: 25, procurando Saulo, foi a nossa última reflexão no domingo passado, e versículo 26, cristãos, é o versículo da Bíblia onde teve origem a palavra cristãos, onde os discípulos de Cristo pela primeira vez foram chamados cristãos. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia,
E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O apóstolo Paulo e o apóstolo Barnabé pastorearam juntos a igreja de Antioquia e está escrito aqui que eles ensinaram numerosa multidão. Quero primeiro repetir essa frase: ensinaram numerosa multidão. Ensinaram. Nós vivemos em tempos difíceis em que a igreja cristã, chamada cristã na face da terra, está passando por uma grande crise. E esta crise é resultado de muita falta de ensino, de muita falta de ensinamento. Paulo e Barnabé cumpriram em Antioquia a ordem que Jesus deu à sua igreja em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. A ordem que se resume da seguinte maneira: fazei discípulos, como? Ensinando-os a guardar tudo quanto eu vos tenho ordenado. Esse é o mandamento que Jesus deu à sua igreja: fazer discípulos de Cristo, fazer discípulos de Jesus, ensinando-os a palavra de Jesus, ou seja, ensinando a eles toda a palavra de Deus. Em Antioquia, Barnabé e Paulo juntos trabalharam cumprindo essa missão que Jesus deu à igreja. Ensinaram numerosa multidão, transformando essa multidão em discípulos de Cristo. Uma multidão de sírios, ali em Antioquia, na Síria, uma multidão de sírios, lá no primeiro século, ensinando-os a serem discípulos de Cristo Jesus. Um dos resultados acarretados por este ensinamento foi que, lá na cidade de Antioquia, na Síria, é que os discípulos de Cristo foram pela primeira vez chamados cristãos. Você vai ver que a nossa congregação de hoje tem o título principal Cristianismo, por causa deste versículo. Hoje nós temos que, infelizmente eu diria, distinguir o verdadeiro cristianismo, que é esse que surge no Evangelho de Cristo Jesus, na formação da sua igreja e na formação dos seus discípulos. Esse é o verdadeiro cristianismo, e nós temos que ver este cristianismo genuíno como um cristianismo radicalmente diferente de um outro falso cristianismo que surgiu na terra. Um cristianismo falsificado. E se o cristianismo, esse cristianismo falsificado, se ele é falso, o Cristo desse cristianismo é falso. E os discípulos desse cristianismo também são falsos cristãos e não verdadeiros cristãos. De cristãos, aqui em Atos 11, 26, foram chamados verdadeiros discípulos de Cristo. Hoje no mundo, infelizmente, pode-se dizer com toda tranquilidade, sem medo de errar numericamente, quantitativamente, que a maioria das pessoas que se dizem cristãs
não são verdadeiros cristãos, porque não são verdadeiros discípulos de Cristo, não são verdadeiros seguidores de Cristo, não são pessoas obedientes a Cristo, não são obedientes ao seu evangelho, não são obedientes à palavra de Deus, recebem o nome de cristãos por causa de uma ramificação religiosa dita cristã no mundo. É necessário discernir o verdadeiro cristianismo desse falso cristianismo que, infelizmente, é quantitativamente maior, muito mais massivo do que o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo no mundo hoje é praticamente anônimo, porque o que as pessoas no mundo conhecem como cristianismo é o falso cristianismo e não o verdadeiro cristianismo. Hoje, no mundo, são tidas como cristãs pessoas que fazem parte, por exemplo, do catolicismo romano. O catolicismo romano se impõe na terra como se fosse a maior e a principal representante do cristianismo mundial. A maior igreja cristã do mundo, a Igreja Católica. Mas o catolicismo faz parte do falso cristianismo. Por quê? Porque no catolicismo, Jesus Cristo não é a cabeça. O nome de Jesus é usado como o nome do Pai, como o nome do Espírito Santo. O nome de Deus é usado, mas Deus não é obedecido no catolicismo romano. Portanto, a Igreja Católica não é igreja de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não é a cabeça dessa igreja. A Igreja Católica é uma igreja que tem muitas cabeças, e Jesus não é a cabeça da Igreja Católica. Também são chamados de cristãos todas as pessoas que fazem parte do assim chamado espiritismo kardecista. O espiritismo não é uma doutrina cristã, é uma doutrina oriunda do hinduísmo. Mas com o advento de um homem chamado Allan Kardec, que segundo ele mesmo, ele recebia entidades espirituais, e uma das entidades espirituais que ele recebia era do santo católico padroeiro da França, que é São Germano. Por isso que lá tem um Paris Saint-Germain. Saint-Germain é o São Germano, é o padroeiro, né? Assim como a Igreja Católica coloca no Brasil Aparecida como padroeira, lá na França eles colocam São Germano como padroeiro. E Allan Kardec foi um médium espírita que dizia receber o espírito do São Germano, e o espírito do São Germano levou ele a codificar o evangelho de Jesus Cristo segundo o espiritismo, criando dentro do espiritismo uma ramificação cristã, e esses espíritas kardecistas são chamados de cristãos. Isso também faz parte do atual cristianismo na Terra. Esse cristianismo é falso, já que o espiritismo prega coisas totalmente contrárias à verdade e ao evangelho de Cristo, como por exemplo a reencarnação e a invocação de mortos e tantas outras coisas. Mas espíritas kardecistas no mundo hoje são tidos por cristãos. Ainda são chamados de cristãos
Pessoas que não têm nenhuma religião, que decidiram não ser adeptos de nenhuma religião, mas talvez por uma tradição familiar, e porque quando eram bebês eram batizados na igreja, foram batizados na igreja católica pelos seus pais, eles se dizem cristãos. Não frequento nenhuma igreja, nem católica, nem nenhuma, não sou de nenhuma igreja, mas eu sou cristão. Cristãos são chamados então de cristãos nominais, mas não são discípulos de Cristo, não são obedientes à palavra de Deus. E eu deixei por último uma outra ramificação desse falso cristianismo, que é uma ramificação que tem tomado lugar no meio das igrejas protestantes ou evangélicas. As igrejas protestantes ou evangélicas, que deveriam ser igrejas predominantemente bíblicas, que seguem a palavra de Deus à risca, porque foi assim que Martinho Lutero foi movido pelo Espírito Santo a começar a reforma protestante, dizendo: sola Escritura, somente a Escritura, somente a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Infelizmente, muitas denominações protestantes, evangélicas, muitos cristãos evangélicos, cristãos protestantes, que se afirmam como evangélicos e como protestantes, assim se declaram diante do mundo, estão colocando a Bíblia para escanteio, estão abandonando a palavra de Deus em nome de heresias destruidoras do cristianismo. Hoje a igreja protestante no mundo, a igreja evangélica no mundo vive uma grande crise, porque no meio dessa igreja tem uma mistura de gente que verdadeiramente não é cristã, não são seguidores verdadeiros de Cristo Jesus, do verdadeiro Jesus, da verdadeira palavra de Deus, do verdadeiro evangelho de Deus. E muitos deles conseguem até chegar dentro das igrejas protestantes ao âmbito do ministério pastoral dessas igrejas e são ordenados pastores ou pregadores diante do povo de Deus sem serem verdadeiros cristãos, são verdadeiros hereges, ensinando doutrinas enganadoras por torpe ganância, se aproveitando das pessoas e falando coisas agradáveis aos ouvidos das pessoas, como prosperidade e curas e milagres e coisas que agradam as pessoas e que têm sido instrumentos para mantê-las longe do ensinamento e do conhecimento de Jesus e de Deus pela sua própria palavra. Pessoas ignorantes da palavra de Deus. Eu ainda peguei na minha vida um pedacinho do tempo em que os ímpios, os descrentes, fugiam dos crentes, porque os crentes conheciam a Bíblia de cor. E os ímpios diziam uns para os outros assim: olha, não chega perto daquele crente ali não, porque ele conhece a Bíblia de cor, ele vai te convencer. Esse tempo passou. Hoje a maioria dos crentes não conhecem nada de Bíblia. E muitos que estão aí com o título de pastores e de pregadores não conhecem Bíblia nem para salvar a própria vida, quanto mais as dos outros. E isso tem gerado então um falso cristianismo no meio do protestantismo, no meio das igrejas evangélicas, no meio do denominacionalismo evangélico. Muita gente é falso cristão, cristãos cheios de ídolos, cheios de sonhos e propósitos egoístas e egocêntricos,
cristãos amantes do mundo e das coisas do mundo, quando a palavra diz: não ameis o mundo e nem as coisas do mundo, porque se alguém amar o mundo, não está neles o amor do Pai. E se alguém se torna amigo do mundo, automaticamente é inimigo de Deus. Esse falso cristianismo produz muitos cristãos que são amantes do mundo, amigos do mundo, não amam a Deus. Eles não querem ir para o céu porque amam a Deus, eles querem ir para o céu porque amam a si mesmos. E não aceitam a ideia de que merecem o inferno e que vão para o inferno. Então eles querem ir para o céu para salvar a própria pele e não por amor de Deus. Mas a Bíblia diz que o céu é para aqueles que o amam. É lá que estão as coisas que agora nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, aqueles que amam a Deus. E só ama a Deus quem conhece a Deus. E só conhece a Deus quem conheceu a Deus por meio da sua palavra. É por isso que o verdadeiro cristianismo, os verdadeiros cristãos surgiram aí nesse contexto de Atos 11, 26, aonde Paulo e Barnabé ensinaram numerosa multidão de crentes. Ensinaram numerosa multidão de crentes. Uma das coisas que define quem é o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, e o diferencia de falsos cristãos, é que o verdadeiro cristão é ávido pela palavra de Deus, tem fome e sede da palavra de Deus, enquanto falsos cristãos até desgostam da palavra de Deus, não gostam da palavra, eles são ritualistas, interesseiros, e só buscam um Deus que os favoreça com suas bênçãos e seus milagres, mas esse Deus não pode mandar na vida deles, porque eles não querem nem saber quais são os propósitos de Deus, quais são as verdades de Deus, quais são as verdadeiras doutrinas que o Pai quer que os seus filhos ensinem. É importante entendermos e fazermos esse discernimento, porque fomos chamados a ser verdadeiros cristãos, fazer parte do verdadeiro cristianismo e não do falso cristianismo que faz um tremendo sucesso no mundo. Oremos ao Senhor em favor dos verdadeiros cristãos. Aleluia. Oramos a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, em favor dos verdadeiros filhos, das verdadeiras filhas, dos verdadeiros cristãos. Oramos para que os verdadeiros cristãos continuem aprendendo e se tornando capacitados para ensinarem a outros a Tua palavra. Que cada verdadeiro cristão seja como Timóteo, em 2 Timóteo 2:2, toda palavra que ouviu e aprendeu do Senhor, transmita a homens fiéis, verdadeiros crentes, que sejam também capazes, idôneos para transmitir a outros. Senhor, enche os verdadeiros cristãos com Teu Espírito Santo e conduza-os neste mundo, Senhor. Conduza esses verdadeiros cristãos neste mundo de trevas, que sejamos aqueles que estão no mundo preservando a palavra da vida. Oh Deus Todo-Poderoso, sopra Espírito de Deus nos verdadeiros cristãos e levanta esse verdadeiro cristianismo.
Aleluia. Vem, Espírito Santo. Espírito do vivo Deus, manifesta teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta teu poder, revela o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória me cobrir, flua o rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Não buscamos tuas mãos, tua face queremos ver e conhecer teu coração, revela tua glória com poder. Vem com o peso da tua glória me cobrir, flua o rio de vida aqui, e a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Vem com o peso da tua glória me cobrir, flua o rio de vida aqui, e a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui, vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui.